Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que está no centro de uma das práticas mais antigas da humanidade, o dia de descanso, o mandamento do sábado. Será que ele é uma lei moral universal, tipo, não matarás? Ou será que é mais uma regra cerimonial, algo específico para um tempo e um lugar? Essa é a grande pergunta que a nossa fonte de hoje coloca na mesa. Bora investigar essa ideia. Para começar, vamos pensar numa coisa bem da nossa rotina, o fim de semana. A gente espera por ele, né? Mas de onde veio essa ideia de parar tudo por um dia a cada 7? O que a fonte que estamos analisando hoje nos diz é que essa necessidade de um ciclo regular de trabalho e descanso não é só uma convenção social, é algo bem mais profundo, talvez até gravado na nossa própria natureza. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A tese central da nossa análise é que o mandamento do sábado não é uma coisa só. Ele tem dois lados. Olha só. De um lado, a gente tem o princípio moral, que é a necessidade que todo ser humano tem de descansar. Do outro, o princípio cerimonial, que é a regra de guardar um dia específico. Entender essa divisão é o pulo do gato para acompanhar todo o raciocínio que vem pela frente. Então tá, vamos focar primeiro nesse lado moral do descanso. A fonte argumenta que essa necessidade de dar uma pausa na semana não é algo arbitrário, inventado do nada. É uma lei fundamental para o nosso bem-estar, quase como se estivesse escrita no nosso manual de instruções como seres humanos. O mais legal é como a fonte detalha essa necessidade em 4 partes. Primeiro, o corpo. Experimentos mostram que até os animais produzem mais e são mais saudáveis quando descansam um dia em 7. Depois, a mente. É a nossa proteção contra o burnout, o esgotamento. E não para por aí. Tem o lado social, para fortalecer os laços com a comunidade. E, claro, o religioso, que cria um espaço para a adoração. Ou seja, o descanso é tipo o pilar que sustenta todas as áreas da vida. E olha que interessante, essa ideia não é só um papo de teologia, não. Essa citação aqui do estadista britânico William Gladstone mostra que o dia de descanso era visto como uma necessidade prática mesmo, para a máquina da sociedade continuar funcionando bem. Então, o ponto crucial é este. A necessidade de descansar é uma verdade moral e prática que qualquer pessoa pode observar. Certo, entendemos a parte moral. Agora, a gente vira a chave e vai para o segundo lado do argumento, o aspecto cerimonial. Se todo mundo precisa descansar, a questão passa a ser: o dia específico em que a gente descansa realmente importa? Guardar, sei lá, um sábado em vez de um domingo? Isso é uma questão moral do mesmo peso das outras? A nossa fonte nos lembra de uma coisa tão simples que a gente até esquece de pensar. Para a natureza, para o sol, para as marés, tanto faz ser terça ou sábado, né? O show continua mesmo. Então, a santidade de um dia não é uma propriedade que nasce com ele. É uma etiqueta que foi colocada, uma nomeação especial. E o que isso significa? Que, em tese, essa etiqueta pode ser trocada de lugar. E este exemplo aqui ilustra o ponto perfeitamente. A Bíblia fala de outros sábados, como o dia da expiação, que eram super sagrados. Mas olha o detalhe na coluna da ação divina. Deus nunca descansou nesses dias. Isso reforça a ideia de que a santidade era dada por um decreto, e não porque estava ligada a um único evento. É um status que pode ser atribuído. E é aqui que a análise fica fascinante de verdade. A fonte nos convida para um experimento mental. Um teste de realidade para essa ideia de um sábado fixo e universal. Se um dia específico tem que ser guardado por todo mundo ao mesmo tempo, como é que a gente faz isso num planeta que é uma bola girando no espaço? Pensa só neste exemplo. É o mesmo exato segundo no universo. Mas enquanto um grupo na Austrália está no meio do seu sábado, descansando, o pessoal na Califórnia ainda está na sexta-feira, trabalhando. É fisicamente impossível que eles observem o mesmo período de 24 horas juntos. A própria geografia do planeta não deixa. E a fonte leva o argumento para uma escala cósmica. Como é uma regra de descansar no 7º dia de 24 horas se aplicaria em Júpiter, onde o dia tem só 10 horas? Ou em Vênus? Percebe? O princípio moral de descansar 1/7 do tempo até poderia ser universal. Mas a regra cerimonial de este dia específico de 24 horas parece que só funciona aqui na Terra. E agora, um fato que talvez surpreenda muita gente. Por causa da rotação da Terra e da linha internacional de data, um único dia de calendário, como o sábado, na verdade leva 48 horas para passar pelo planeta inteiro. É isso mesmo. Para que todo mundo observasse as mesmas 24 horas, só como um milagre que parasse o tempo. Isso nos leva a um outro problema, que está ligado a esse.
Se o dia tem um começo e um fim, onde exatamente ele começa no planeta? Quem traçou essa linha? A resposta, segundo a fonte, é que não foi uma ordem divina, foi uma convenção humana. Fomos nós que decidimos. Olha só que curioso esta linha do tempo. Antigamente, o ponto de partida do dia era Jerusalém. Depois, a referência mudou para Paris. Mais tarde, para Greenwich, na Inglaterra. E hoje, é uma linha no meio do Oceano Pacífico. O que isso demonstra? Que a linha internacional de data é uma ferramenta que nós criamos por conveniência, e não uma fronteira sagrada e que não pode ser mudada. E se ainda resta alguma dúvida, essa história da ilha Pitcairn é a ilustração perfeita disso. Presta atenção. Os moradores da ilha contavam o tempo de um jeito que o domingo deles caía no mesmo dia do sábado dos americanos. Aí, chegaram missionários e disseram, opa, o dia de vocês está errado. E a solução? Eles não fizeram o pessoal mudar o dia de descanso. Eles só convenceram os ilhéus a mudar um pouquinho a linha imaginária de onde o dia começava. E como num passe de mágica, o domingo virou sábado. O dia de descanso continuou o mesmo, só um nome que mudou. Isso mostra o quão arbitrária essa nomeação pode ser. Então tá, depois de explorar o lado moral, o lado cerimonial e todos esses desafios práticos, qual é a mensagem principal que a fonte nos deixa? Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Aqui tem um ponto-chave que a fonte levanta. Cristãos que guardam o sábado e os que guardam o domingo, no geral, se respeitam e se reconhecem como devotos. Agora vamos pensar. Se guardar o dia errado fosse uma questão moral do mesmo nível que roubar ou matar, esse respeito mútuo seria possível? Dificilmente. Isso sugere que, na prática, nem os grupos mais devotos tratam isso como um mandamento puramente moral e inflexível. A fonte dá um nome para essa rigidez excessiva, legalismo. É quando o foco na regra, na letra da lei, se torna maior do que o foco no princípio por trás dela. O argumento é que essa insistência em detalhes, como o minuto exato em que o sábado começa, acaba perdendo de vista o propósito maior, que é o descanso. E para fechar o raciocínio, a fonte nos traz essa citação que resume tudo. A ideia é que o sábado é uma ferramenta para o nosso bem-estar e não o contrário. O bem-estar da pessoa, que é o princípio moral, tem prioridade sobre a regra rígida do dia, que é o aspecto cerimonial. A lei existe para servir a humanidade e não o contrário. E assim, esta análise toda nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Diante da necessidade universal que temos de descansar e das impossibilidades lógicas de uma regra única e global, o que está realmente no coração desse mandamento? É a letra específica de uma lei ou é o seu espírito universal? É uma questão que nos desafia a pensar sobre a natureza das regras, da tradição e, no fundo, do propósito por trás de tudo.